Olá, pessoal. Estamos em mais uma Conexão Querigma, proclamação da palavra. Se você quer ouvir uma de nossas mensagens, não é mensagem que está falando da sua religião, do seu posicionamento, muito pelo contrário. É uma palavra do tamanho da sua necessidade. É uma palavra de confiança, de conforto, de consolo e, acima de tudo, de gratidão a Deus. Portanto, conecte conosco, digite lá, tudo junto, conectando na palavra. E nesta feita, queremos refletir em um texto muito gostoso. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versículos 1 até o verso 10. E diz-nos assim a palavra do Senhor: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, punha-na sobre os ombros, cheio de júbilo, ou seja, cheio de alegria, satisfeito, feliz. E indo para casa, reúne os seus amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, uma apenas, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Ou, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe, queridos, no ano de 2024, eu e minha esposa nós saímos para uma viagem missionária e nós estávamos fazendo um evangelismo à orla da praia e de repente eu vi um senhor com um detector de mental andando pela praia. Eu, muito curioso com aquilo, perguntei a ele de que se tratava aquele objeto. Ele me disse que ele procurava anéis, ele procurava coisas preciosas, e aquele detector de metais indicava para ele alguma coisa de metal ali, na areia, naquele local. E ele me disse que havia encontrado vários, e nesses longos anos que ele vem fazendo essas atividades, e vez por outra ele anunciava aquilo nos achados e perdidos, ou ele procurava alguma informação se alguém havia perdido tal objeto, e às vezes muitos deles estavam ali, registrado o nome das pessoas. E é interessante que aquilo me chamou muito a atenção pela atividade que ele exercia e pelo caráter em que ele também praticava, né? Isso tudo nos faz lembrar do que Jesus está falando justamente neste texto. No verso de número 6, ele diz especificamente: indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Qual é a sua ovelha perdida? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, os anéis, como eu disse aqui, têm nomes gravados e gosto de ver, né, aquilo que está ali, o gosto que a pessoa tem de ver o seu nome gravado em uma peça que foi encontrada e que voltou às suas mãos. E ele me contou que também gostava de fazer aquilo, mas com menos frequência. E ele então disse o seguinte: Olha, é muito bom fazer, e é muito bom tentar alguma coisa para que nós possamos ajudar ao próximo
e ver a alegria do próximo. No outro tipo de caça ao tesouro, a gente percebe Jesus, né, no momento em que Jesus ele foi criticado por se importar com pessoas que estavam diantes, né, ou melhor, distantes de Deus. O verso 1 e 2, o texto começa a nos dizer assim, que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele respondeu com 3 histórias importantes e 3 histórias muito bonitas que fala sobre as coisas perdidas. Fala sobre uma ovelha perdida, que fala também, né, sobre uma moeda perdida e um filho. Ao final da primeira, o dono acha a sua ovelha perdida. Ele carrega esta ovelha alegremente nos ombros e a leva para a sua casa. Quando chega, ele reúne os seus amigos, os seus vizinhos, ele diz aos seus amigos: Olha, por favor, alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Está lá nos versos 5 e verso 6, que achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Já achei a minha ovelha perdida. As 3 histórias, queridos, elas são, no fundo, sobre encontrar coisas ou pessoas perdidas. Essas pessoas perdidas, levá-las a Cristo e sobre a alegria de quando o encontram. Jesus, ele veio para buscar, ele veio para salvar os perdidos. Nos versos 19 e lá no verso de número 10, 19 no verso de número 20, o texto ele nos fala, né, do filho pródigo. E no verso 19 e 20 diz assim: Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores. Um dos trabalhadores. No verso 20, ele diz assim: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esta é a parábola do filho pródigo. Veja bem, quando isto acontece, a gente percebe que ele nos chama para imitá-lo. Jesus, ele nos faz um convite para que sejamos seu imitador, que sejamos imitadores dele, amando quem retorna a Deus. Quando nós olhamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 19, onde Jesus trata ali de uma ação muito importante, que é a grande comissão. Lá no verso 19, ele diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, que você vá. Seja esta palavra do Senhor Jesus no imperativo: vai, faça isso. Evangelize, fale de Jesus, forme discípulo, forme alguém que possa ser seu seguidor, levando-o a ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso no imperativo, mas também no indicativo. Você indo, por onde quer que você passar, por onde quer que você colocar as plantas dos seus pés, faça discípulo, faça alguém que seja seu seguidor. Leve-o a Cristo para que ele seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é, irmãos, a maior alegria de ver as pessoas retornando a Ele. É a maior alegria que Deus tem quando um de nós, que somos pecadores, nós nascemos em pecado. O próprio salmista diz: Nasci em pecado concebeu
a minha mãe. Nós herdamos o pecado lá de Adão. Portanto, nós estamos na condição de pecadores. Mas quando um de nós retornamos para Deus, ele muito se alegra com isso, porque ele aguarda este nosso retorno, que jamais, jamais saberemos, né, a alegria de Deus se nós não agirmos, se nós não assim o fizermos. Você já parou para pensar nisso? Talvez você está vivendo uma vida tão difícil, tão perturbada, né? Tão desconfortante, tão longe de tudo, longe de todos, às vezes até mesmo sem direção, sem saber o que fazer. E a resposta está aí. Deus está te chamando. Deus está te aguardando. Deus está te esperando. E há alegria, há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Eu não estou chamando você para vir para a minha igreja, para ser um discípulo meu. Não, 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 não. Procure uma igreja perto de você, mas busque a Deus. Invoque o nome do Senhor. Deus está feliz quando você faz isso. Deus fica muito feliz, a alegria, a júbilo, a festa nos céus, quando isto acontece. Procuramos então, queridos, nos arrependermos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Deus, ele tem o prazer de te perdoar, não importa qual foi o pecado que está afetando a sua vida, está te trazendo tristeza, está te trazendo raízes de amargura. Eu não sei, mas você e Deus sabe. Coloque-se diante do Senhor. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma bênção do tamanho da sua necessidade. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por essas pessoas que nos ouvem neste momento, por esta palavra e por saber que o Senhor está extremamente alegre e fica muito alegre, a festa nos céus com os teus anjos, quando um pecador se arrepende e volta para o Senhor. Eu sei que o Senhor está aguardando o retorno de cada um de nós. O Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos escolhe. Portanto, ó Pai, queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores e carecemos da tua graça e do teu perdão. Faz isso, ó Pai, pois nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, conecte conosco, conectando na palavra. Nós estamos aí com este programa Conexão Querigma, a proclamação da palavra. Assista, ouça uma das nossas mensagens. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.